Todos os dias vencemos batalhas, e a primeira delas é vencer a preguiça ao acordar. Hoje eu vou falar sobre esse livro, A Arte da Guerra. Ele foi escrito há mais de 2.500 anos pelo general Sun Tzu. E na minha opinião não é um livro de guerra, de batalhas, de sangue, de morte, mas sim um livro que ele te ensina a arte de negociar e a arte de você se relacionar melhor com as pessoas. Então eu vou compartilhar com vocês alguns insights que eu tive desse livro, que eu tenho certeza que vai agregar muito no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Salve, salve Matilha! Meu nome é Ed Ribeiro. Esse canal do YouTube ele é focado em vendas e negócios. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é inscrito ainda no meu canal, te sugiro se inscrever, porque toda semana eu compartilho dicas que vão te ajudar muito no teu dia a dia, como comerciante, como vendedor ou até empresário. Então vamos lá. O primeiro insight que eu tive com esse livro, A Arte da Guerra, é que você tem que conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo. Algo que é muito importante a gente entender. Quando a gente conhece o inimigo e conhece a si mesmo, a garantia de vitória é praticamente certa. E quando você se conhece, mas não conhece o inimigo, você tem tanto a chance de ganhar como a de perder. Agora, se você não se conhece e não conhece o inimigo, é óbvio que você vai perder todas as batalhas da sua vida. Então, primeiramente, se conheça e depois conheça o seu inimigo. Dando um exemplo, nos dias atuais, você vai para uma entrevista de emprego. Quem está do outro lado da mesa? Você leu sobre essa empresa? Você entrou no LinkedIn para saber quem é o dono ou quem é o gerente que talvez vai te atender? Então saiba sobre essa pessoa que na verdade não é o seu inimigo, mas sim a pessoa que você precisa convencer, que você vai precisar argumentar. E leve pelo menos 4 pontos importantes sobre você. Quais são as suas características, quais que são as suas habilidades. Porque as outras pessoas talvez vão falar muito de si, mas elas não vão falar sobre a pessoa que está entrevistando. Então fale sobre algo que importe eles. Então se você se comunica bem, você pode dizer, olha, eu li no site de vocês que vocês se comunicam muito bem e eu acredito que eu posso somar ainda mais para a sua empresa com a minha comunicação. Faz sentido para ti? Então quando você traz isso dele com a sua característica, com a sua habilidade, fica muito mais fácil e você com certeza vai convencer essa pessoa que você é a melhor opção. Segundo insight, trate seus soldados como filhos amados. Saiba sobre eles, entenda sobre eles. Ele até fala no livro que para um general é importante ter num catálogo o nome dos seus soldados e as melhores características e habilidades dele. Porque quando ele fala com a pessoa, ele chama a pessoa pelo nome. Então quando você tem um laço, uma conexão com seus colaboradores, por exemplo, eles vão ficar do seu lado até a morte. É isso que ele fala como um general, como uma arte de guerra. Mas falando no mundo dos negócios, você precisa ter os seus colaboradores do seu lado, fiéis a um propósito, fiéis a você. Então, trate eles como filhos queridos, que eu tenho certeza que você vai prosperar ainda mais. Terceiro insight, evite os pontos fortes e ataque os pontos fracos. Muitas das vezes a gente vê um profissional qualificado e tenta ser melhor que ele naquilo que ele faz. Mas faz sentido eu te dizer que talvez, se você focar no que ele não é bom e se especializar, você com certeza vai ter mais sucesso ainda. Então, veja um ponto que ele não é tão bom e se especialize nisso. Falando na guerra, por exemplo, o que ele percebeu? Se as pessoas tinham armaduras melhores, se os soldados eles lutavam melhor, ele não teria como bater de frente com isso. Então ele criava uma estratégia em um terreno diferente, em atacar num ponto de vista que eles não estavam tão preparados. E com isso ele com certeza conseguia vencer as batalhas. E não tentando bater de frente com alguém que era melhor que ele naquela habilidade específica. Quarto insight. Vencer todas as batalhas não é o maior triunfo, mas sim vencer sem mesmo lutar. Por que ele fala isso? Muitas das vezes, com uma boa conversa, você consegue resolver um problema. Hoje em dia, por exemplo, você às vezes quer processar alguém e fica anos processando essa pessoa para depois conseguir um dinheiro de retorno ou uma reconciliação. Mas às vezes com uma boa conversa você consegue resolver. Então, tenha isso muito bem em mente, que muitas das vezes você não precisa bater em ninguém, a maneira de dizer, para vencer, mas sim com uma boa conversa você consegue resolver essa situação. Então quando um colaborador, um cliente chegar com um tom mais alto e você pensar em discutir com essa pessoa, pense bem se vale a pena você lutar contra isso ou se você consegue amortecer e ter uma conversa de igual para resolver a situação. Quinto insight, domine as distâncias e transforme os problemas em vantagens. Sun Tzu ele chama isso de lei das manobras. Então ele fala no livro para você nunca atacar de frente para a colina e nunca se defender de costas para o monte. O que ele quer dizer com isso? Que o ambiente e o tempo também interferem, as circunstâncias também interferem. Então, por exemplo, se você não está num lugar bacana para conversar com um cliente com muito ruído, não é o momento para você fazer um pitch de venda, por exemplo.
Ou se você está num local que está um clima tenso, vá com calma. Então analise o ambiente. Você não vai querer confrontar de frente para a colina ou de costas para um monte, porque você sabe que o terreno vai te prejudicar. Você pode acabar escorregando e isso não vai te gerar um bom resultado. Então analise o ambiente, analise o tempo, que com certeza você vai ter mais efetividade nos seus negócios. Agora eu vou comentar algumas frases, alguns pontos que eu acredito que é muito importante, que esse livro ele fala muito sobre a arte ser 100% engano. Então muitas das vezes você não precisa parecer forte, você pode parecer incapaz para depois você vir com seu poder. Então, por exemplo, se o seu oponente for orgulhoso, provoque-o. E se ele for humilde, encoraja ele a ser arrogante. Então essa confusão faz parte do jogo. Então por isso que é tão importante você fazer essa confusão mental às vezes numa negociação. Se a pessoa vem com o ego muito inflado, tenta começar a provocar ele de alguma maneira. Não provocar no mau sentido, mas sim no bom sentido, para ele realmente se perguntar e refletir sobre o que você está falando para ele. Esse livro, na verdade, ele traz muitos insights, só que quando você lê uma primeira vez, você fica um pouco até sem entender. Por exemplo, ele fala que os seus inimigos têm que pensar que você está longe quando você estiver perto. Isso tem muito a ver com a guerra em si, mas é a mesma coisa quando você quer vender para um cliente. Às vezes você liga para ele com o intuito de vender, mas por que você precisa anunciar que está ligando para vender? Então, por exemplo, essa semana eu liguei para um cliente falando assim: fulano, eu estou te ligando para te parabenizar pelo resultado do semestre. Realmente você vendeu 4 vezes o que vendeu ano passado, nesse mesmo período. Eu não pedi venda. E o que ele me falou? Edilson, por sinal eu tenho pedido para te passar essa semana. Então eu não anunciei minha chegada, não mostrei que estava perto e sim que estava longe, e ao mesmo tempo eu consegui o que eu queria, que é vender para ele. Então muitas das vezes faça isso com cautela. Não estou falando para você enganar clientes, mas sim você ter uma estratégia para saber como chegar. Outro insight é sobre o processo de você guerrear. Nenhuma guerra tem que ser longa. Toda guerra que foi longa, todas as partes perderam. Então a guerra que é efetiva é uma guerra rápida. Então se você vai entrar em disputa, que você seja breve e efetivo. Guerras longas, você perde alimentos, você perde pessoas, desgasta o armamento e com isso você não consegue mais lutar bem. Então saiba o momento de começar e o momento de terminar e seja muito breve quando você for disputar ou conquistar algo. A melhor política da guerra é você atacar as estratégias do inimigo e não somente o inimigo. Então, se você conhece seu inimigo e você sabe como ele atua no mercado, você pode estar utilizando as estratégias dele contra ele. E assim você não está atacando diretamente a pessoa, mas sim como ele já atua no mercado, e com isso você vai ser muito mais incisivo na hora de apresentar sua solução ou seu negócio. Sairá vitorioso aquele que sabe comandar e mandar os seus superiores e os seus subordinados com um único propósito. Então, quando você tem uma cultura muito bem estabelecida, quando você tem um propósito muito bem estabelecido e sabe como se comunicar com os seus subordinados, com os seus superiores, você consegue ter um propósito muito bem pontuado e as pessoas vão seguir isso sem questionar, porque elas confiam em você e confiam na cultura da sua empresa. Para finalizar, eu quero ler uma frase. Quem conhece a si mesmo e conhece o inimigo pode garantir a vitória. Quem, além disso, conhece o tempo e o terreno, a alcançará de modo absoluto. Então, para você que não leu esse livro ainda, minha sugestão, leia leia 2 vezes. É um livro bem curto, só que ele tem muitos ensinamentos. Até a pessoa que me deu isso foi um presente de 1 ano e meio atrás, e ele me falou: Edilson, se tu quiser ler esse livro e mais light, mais tranquilo, até melhor, porque realmente são técnicas assim tão na profundidade que você lê e fica pensando que se aplicam só a guerras, mas se aplicam muito para negócio, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like aqui e compartilha para um amigo, para uma amiga sua que tem interesse em saber sobre negócio ou sobre vendas, beleza? Valeu, Matilha, até semana que vem na quarta-feira às 8 horas da noite.